Olá, jovens de todo o Brasil e do mundo. Estamos aqui em mais um podcast Faz Sentido. Eu, Raiza, Eu, Lorena. e estamos hoje com a presença de mais uma pessoa especial, porque vocês já sabem, né, que aqui é só cola que é sucesso. Nosso querido amigo Pedro, que está aqui hoje para representar aí a logoterapia com sentido dentro de um contexto que vocês pedem muito conteúdo, muita informação e como se faz e como é isso, como é que pode aplicar. A gente trouxe Pedro para responder absolutamente tudo e mais um pouco. Vamos ver, né? Então, aí só que a gente já conhece Pedro, né? Vocês não conhecem, vão conhecer agora, quer dizer, muita gente já conhece. Pedro, fala aí pra galera seu nome, qual a sua área de atuação e... Como Raiza daí- brinca, seu nome e sua cidade. É, Como de é? onde você tá falando? Seu nome e sobrenome de onde você tá falando. Então, eu me chamo Pedro Monteiro, sou psicólogo, logoterapeuta, fui aluno de Lorena Bandeira, maravilhosa, amigo de Raiza. E de Lorena também. Mas aí, o primeiro vem professor, aluno e tal, mas é amigo também. É, e alguns colegas meus brincam porque eu falo que eu sou campinense, né? Mas eu sou um campinense buqueirãoense. Por quê? Minha família paterna é daqui de Campina Grande e minha família materna é de Boqueirão. Então, minha vida foi entre idas e vindas entre essas duas cidades. Então, eu sou um campinense buqueirãoense. Mas tu nasceu aqui, assunto totalmente irrelevante do Não, podcast. mas... Mas tu nasceu aqui ou tu nasceu em Boqueirão? Pronto, vamos lá. Eu nasci aqui em Campina Grande, Ah. vivi aqui até 5, 6 anos. Depois me mudei com minha família para Boqueirão. Fiquei morando lá até os 17, 16, 17, mas eu sempre ia e vinha entre Boqueirão e Campina. Pra quem não conhece, Boqueirão é 50 quilômetros de Campina Grande, aqui na Paraíba. E eu estudava aqui e morava lá, desde a sexta, sétima série do ensino fundamental. Então, ia e vinha todos os dias. Então, por isso que minha naturalidade é mista, É digamos a realidade de assim. muitos estudantes, né? Isso. Eu perguntei, não tem nada a ver. É um intervalo aqui da apresentação de Pedro. É porque Arthur sempre abriu a boca, encheu a boca pra dizer que ele era de Queimadas. Que também é uma cidade próxima, 15 É, quilômetros, sim. eu acho, né? Eu sou queimado nisso, tá? E terminou que ele perdeu a certidão do nascimento e teve que tirar outra. Aí ficou Aí ele foi completamente- lá em Queimados pra tirar a certidão. Ele era crente que tinha nascido em Queimados. Ele Ai, descoberta. descobriu que ele nasceu em Campina. Foi uma Gente. farsa esse tempo inteiro. Por isso que eu Foi uma perguntei. Foi uma farsa. Melhor é porque Coitado. ele não sabia nem que cartório ele tinha sido registrado. Foi Ele fez uma uma ca- peregrinação pelos cartórios de Olha Campina aí. Grande pra descobrir. Acredito que Enfim, foi um momento Foi de um- crise, né? foi. Identidade também. Imagina, de repente, A a gente pessoa tirou onda com geral... Pois é, mas eu É. nasci aqui em Campina Entendi, e fiquei indo e vindo. Você já é ciente da sua naturalidade mista. Aham. É, mista, exatamente. E sou psicólogo, né? Me formei em 2018, fui contemporâneo, né? De Raiza. Raiza era uma turma um ano e meio mais à frente, Acho né? que Era era um ano e Raiza. meio. Acho que era por aí mesmo. E Lorena eu conheci como professora, se tornou Foi. amiga e hoje somos, Somos né, Best Uma tríade. maravilhosos. Amigos lindos. Exatamente. O grupo que ainda não É, a morreu, gente tem um não Não, mudou. então Não, estamos mudou. juntos, firme e forte. Amigos lindos, gente. Amigos lindos. Sim, mas aí você hoje trabalha em que Ah, contexto? ok. Então, depois que eu finalizei a graduação em 2018, eu entrei numa pós-graduação de caráter teórico-prático, que é a residência multiprofissional em saúde. Não sei se os ouvintes, né, conhecem, mas é possível também para psicólogos que são profissionais de saúde, né, nós somos esse profissional, que se ingressem em programas de residência multiprofissional para um treinamento prático e teórico, onde 80% da nossa carga horária é direcionada para assistência, ou seja, a gente vai aprender fazendo, e 20% da carga horária é destinada para estudos teóricos sobre a saúde pública, sobre a área de concentração que você escolheu e como também da sua área profissional. No meu caso, eu escolhi a atenção à saúde da criança e do adolescente dentro da especificidade da psicologia hospitalar no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí, depois que eu terminei a residência, voltei aqui para Campina Grande. E aí comecei a peregrinação, né? Desempregado, e aí, o que eu vou fazer da vida? Quem nunca? Quem nunca? Pois é, um momento difícil, né? Mas inicialmente vocês, inclusive, né, abriram as portas para mim lá no Espaço Acordes de Sentido. Passei alguns meses lá. Mas como sabíamos, né, a clínica não é o meu lugar.
E aí eu tive a oportunidade de ingressar numa faculdade privada como supervisor de estágio e depois como professor, né? Hoje eu sou professor universitário numa faculdade privada aqui em Campina Grande. E também sou psicólogo hospitalar num hospital de referência estadual para demandas de cardiologia, neurologia e endovascular no estado da Paraíba. Ah, Apenas. é básico. Mas tem muita coisa interessante aí da tua fala. Primeiro a necessidade de você experienciar algumas coisas para você saber que você não quer aquilo. Sim, Então, você experienciou a clínica para dizer assim, não é isso que eu quero, tá isso. tudo bem. Uhum. Mas eu fiquei curiosa para saber como é que o hospitalar surgiu. Ah, Foi uma uhum. oportunidade? Ah, tem essa residência, eu vou fazer aqui ou não? Eu quero hospitalar porque é isso aqui e tal. Como é que isso surgiu? Bem, a área hospitalar da saúde, na verdade, Aham. era uma área que eu já tinha interesse desde o início do curso de psicologia. Na verdade, um dos aspectos que me fez escolher o curso de psicologia foi saber que eu queria ser um profissional de saúde. E aí eu olhei para algumas profissões, né, como medicina, fisioterapia, enfermagem, mas nenhuma delas me chamava tanto como modo de cuidar que eu gostaria de exercer. E aí a psicologia foi essa que me afetou, né, de maneira mais significativa. Eu acabei conseguindo ingressar na Universidade Estadual da Paraíba em 2013. E desde então eu já tinha esse affair com a saúde, mas não entendia muito bem ainda como a psicologia poderia estar nessa área. E aí, a partir do segundo, terceiro período que eu conheci a psicologia hospitalar, e aquilo, assim, encantou meus olhos. E tudo que eu fui buscando fazer na graduação era uma tentativa de me aproximar dessa área. Até que em um momento, né, dentro da nossa graduação, a gente tem um currículo de extensão, que é de desenvolvimento de projetos de extensão durante a graduação. E com uma professora que, na época, né, ela era psicóloga do Hospital de Urgência e Trauma aqui de Campina Grande. Nós conseguimos fazer um projeto de extensão lá, onde prestávamos assistência em sala de espera aos visitantes, né, familiares dos pacientes que estavam na urgência e emergência. Porque esse setor, como é um setor de grande risco, né, o paciente precisa ficar em uma assistência intensiva pela equipe, e não é possível que o acompanhante familiar esteja presente. E eles têm o direito de ter as visitas, né, nesse setor. E antes que eles chegassem, né, diariamente para as visitas, a gente fazia uma intervenção em sala de espera com o objetivo de minimizar aquele sentimento de ansiedade, de angústia diante da situação de adoecimento, e como também auxiliar no processo de enfrentamento mais adaptativo daquela vivência tão delicada no momento de vida, sobretudo por um adoecimento de caráter traumatológico, né, que é como era o perfil do hospital que a gente estava inserido. Então, a partir daí, foi só se confirmando que, assim, eu sou da saúde, a saúde é o lugar que eu gosto de atuar, mas já tive experiências também em outros contextos, né, como atenção básica, através do núcleo de apoio à saúde da família, em CAPS, ambulatórios, hospitais de caráteres variados. Então, realmente, toda a minha formação foi muito direcionada à psicologia da saúde e atualmente mais para a psicologia hospitalar. E é bom ver também, a gente falou em outros podcasts sobre o percurso na graduação e o que você faz. Por exemplo, você teve essas experiências a partir de um projeto, né, dentro da Sim. graduação, Uhum. mas também outras atuações. Você era Uhum. bem atuante na época da Sim. graduação, né? Então, tipo, o projeto com arte terapia, Uhum. com idosos, com crianças em outro contexto, enfim, várias. Não foi uma coisa Acho que até aquele assim. PIBIC também, né? Sobre. Foi, Não Tu não participei do PIBIC. participou? Eu mas se geralmente participava auxiliou. dos grupos de estudo e da Isso, extensão, do núcleo Virtude monitoria. Franca. Ah, Da pesquisa eu não cheguei a participar. ah, eu Mas jurava como que você você. estava sempre ali, dava um Era, auxílio, era, né? exatamente. Sempre tinha, isso aqui eu posso ajudar, posso fazer Isso. isso, né? E isso é bacana porque você vê assim que não foi uma coisa, foi realmente lhe afetando, como você disse. Você participou de várias situações, vários contextos para dizer, acho que isso aqui Exato. confirma o Uhum. que eu já pensava, mas eu quero seguir aqui nessa linha, né? Ou seja, a importância da gente participar do que a gente puder dentro da graduação, que não nos adoeça, lógico. Mas assim, né, É que a vida de importante estudante já é lembrar. difícil. É. Então a gente conversou muito, né, com Milena, Gabi e Uhum, Aline, quando sim, elas vieram vi. da outra vez, sobre justamente essa vida universitária e as experiências que a gente vem escutando, né, de logoterapeutas que vêm trabalhando nas mais diversas áreas confirmam isso. A Uhum. importância de você também experienciar algumas coisas para saber o que você quer seguir, o que você não quer, ou se especializar. Na sua especialização, você já teve
já foi um fortalecimento. Foram 2 anos, não é isso? Isso. E trabalhando com crianças também, que era algo mais direcionado ao que você gostava, para Uhum. depois se confirmar mais ainda e querer seguir nesse caminho, né? Então é muito bacana. Esse encontro com o hospitalar aconteceu assim. E o encontro com o Frank, como foi? Tá. Na verdade, o encontro com o Frank foi o encontro com Lorena, né? Sim. Eu sempre gosto de, assim, é algo muito especial, né, que eu gosto de compartilhar, que Lorena foi a pessoa que me trouxe a logoterapia. E eu tava relembrando isso hoje, foi algo bem interessante, por quê? Não sei se vocês lembram que eu acho, inclusive você, Raiza, estava fazendo a divulgação junto com Lorena Sim, do do grupo de curso. estudos, Entrando que era sala em sala, psicopatologias e Nossa, logoterapia, lembra? Eu batendo acho que na em portinha. 2014, ai, né? Eu lembro não. até da sua roupa, Pois inclusive. é, eu não lembro. Era uma calça jeans, meio rasgadinha, assim, toda Quando eu usava. descolada, Que era. legal. E aí eu só não lembro da tua, mas enfim. Nem eu. E eu bati, era, eu adorava, tipo, bati na, Altas licença, divulgações. posso dar um Ai, aviso? Era um negócio Pronto, bem... foi nesse momento que eu tive contato, né? E foi algo curioso que foi passado os textos inicial. O primeiro texto era para a gente conhecer o que era logoterapia, para depois afunilar questões da psicopatologia. Só que, na verdade, esse era um mini curso que não era para iniciantes, né? Eu É. que me atrevi no terceiro período da graduação de psicologia a entrar nesse grupo de estudos. Disse, não, vou ver. E aí, quando eu fui lendo esse material, que era um texto de Chausa, Uhum. Psicologia do Sentido da Vida, me gerou um estranhamento muito grande, né? Eu fiquei, gente, como assim? Isso é religião misturado com ciência, misturado com psicologia. O que é isso que fala de espiritual? O que é isso que fala de, assim, de tantos termos que, para quem não conhece a logoterapia, acaba tendo uma visão distorcida, né? Uma visão que não é a visão que a logoterapia trabalha com a dimensão espiritual. E aí eu estranhei muito, e na época eu vivia um processo também de conflito, né, com uma religiosidade reprimida muito forte, e eu fiquei, nossa, que coisa estranha, mas ao mesmo tempo era algo que chamava. Eu vou ver só o que essa Uhum. Lorena tem a dizer sobre isso, porque esse texto eu achei meio estranho. Eu sendo testada, nem Essa sabia. Lorena Pois é, me o paga. que ela vai ter a dizer sobre isso? E aí, quando eu tive o primeiro encontro, né, com o grupo, foi totalmente diferente daquilo que eu achei que eu tinha entendido, né, com os meus preconceitos, minhas preconcepções, meus julgamentos prévios acerca daquilo. E foi algo que gerou uma afetação novamente, porque eu fiquei, gente, eu acho que é isso que faltava, Uhum, né? Quando eu vi que a vida poderia ter sentido apesar de tudo, eu fiz, gente, é isso. uhum. Acabou, é isso que eu quero. Então foi um contraponto muito grande, um momento de estranhamento, de confusão e mas ao mesmo tempo de curiosidade de querer saber o que era mais sobre aquilo. E quando eu me abri para saber mais, eu acabei me afetando e me entregando, né? Ou Então como seria bom até, se todo mundo fizesse isso. Porque o que até acontece é, hoje às tô vezes, entregue. você tem, né? Ninguém me... O que acontece, às vezes, você pegar uma coisa e pelo seu, não sei, fanatismo, coletivismo, enfim, chegar, Uhum, eu não vou de jeito nenhum, isso aqui não vai ser um absurdo, isso não sei o quê, né? E É, deixa pra lá. Você se sim, abriu e disse, eu quero ver o que ela tem a dizer. Porque, de repente, né? E aí, verdade. se Lorena não fosse preparada no sentido de se ater aos fundamentos, fazer toda uma isso, questão, Ia exatamente. podia só fazer um confirmar o que discurso ele que... achava. É, Exatamente. por isso a importância também, né, da pessoa que está ali à frente conduzindo isso. E que bom que eu entrei na sua sala, né, para dar esse recado. Tá Pois vendo a é, importância mudou dos muito, tá divulgadores? vendo? Senão não estaríamos aqui. Divulguem. Pois é, cada um tem uma Nossa, contribuição na sociedade, né? E eu sou a Exatamente. organizadora de eventos. E Sempre. Lorena é a maravilhoso. palestrante. Vamos lá. Não, mas agora tem palestrante, né? Não, Porque jovem. vai A falar do gente... universo infantil, infanto-juvenil, é Raiza, E porque, meu Deus Pedro do tá céu. no... Pedro Né? também, Mas assim, verdade. você é E aí... referência. E é, Distribuição de elogio é, aqui. é porque eu acho tão legal, assim, porque a gente vai realmente... não sei se a palavra não é evoluindo, mas é descobrindo mesmo pessoas e situações, né? Então eu também descobri logoterapia com Lorena, mas aí você Uhum. apresenta fulano, e conheci, claro, eu, poxa, logoterapia infantil. Aham, E aí você vai, né, fazendo aquele caminho que você pensava que ou não existia, ou que era impossível, ou que era algo que ninguém conhecia, ou que é algo que alguém tem preconceito. E assim você vai. Então, eu acho bacana essas descobertas, né? Uhum. Todo E são as mundo. possibilidades que a gente acaba encontrando naquela Isso. situação e simplesmente a gente
se sente atraído por aquilo e, opa, vou E lá. vai, né? Vou ver o que tem Fica ali, lá. né? Vou ver o que a Lorena tem a dizer. Eu vou ver. E E ela disse. vamos ver o que Pedro tem a dizer agora. Não, Opa. assim, tu falou uma coisa interessante, que Certo. foi ter feito o percurso de hospitalar, né, na graduação. Mas eu sei que na época não tinha ninguém de logoterapia especificamente. Então, Não. essa foi meio que de início, uma costura que tu que foi fazendo. E aí, Isso. hoje, já com toda a bagagem que você tem, que você já vem carregando, Uhum. qual é o lugar de possibilidades de um logoterapeuta no hospital? Certo. Por muito tempo, essa foi uma pergunta que eu me fazia, né? Desde a graduação, e eu só consegui começar a respondê-la durante a residência. Na residência, eu pude, embora eu tivesse essa experiência anterior, né, no Hospital de Urgência e Trauma aqui de Campina Grande, foi um período muito curto e eu ainda estava muito imaturo no curso. Acho que era quinto, sexto período no máximo. E a gente ainda está ali construindo muita coisa. Já conhecia a logoterapia, já tinha tido a disciplina, né? E introdutória de logoterapia, ainda não tinha ido para as específicas, mas ainda era muito inicial. E aí, na residência, o meu grande objetivo foi: eu quero aprender a psicologia hospitalar, mas eu quero ver a logoterapia na psicologia hospitalar. Então, era um grande desafio que eu tinha de fortalecer as minhas bases que tinham sido construídas, né, na graduação e aprofundar e conseguir visualizar a logoterapia dentro daquele contexto. E aí eu fui pegando referências básicas, né, de Frankl. Elizabeth Lucas também é uma das logoterapeutas que eu consumo mais, acaba tendo mais leitura, mais referência, porque eu acredito que Lucas ela é muito feliz no sentido de ser muito clara, muito objetiva, esquemática, pontual. Então, os livros dela são muito difíceis de não serem entendidos, né? Ela tem uma linguagem muito simples, muito acessível, né? Já Franca, por trazer uma robustez mais filosófica, antropológica, de início a gente acaba tendo uma dificuldade maior. Os alunos sempre falam, né? Que o que é isso que ele está dizendo? Ele usou esse termo para falar uma coisa tão simples, mas é algo que a gente passa inicialmente. E aí, dentro do contexto hospitalar, eu fui vendo que, olha, as bases estão aqui. Quando a pessoa adoece, ela adoece psicofisicamente, mas o espírito ainda permanece intacto. Mas o que é que aconteceu com esse psicofísico em termos de determinantes e condicionantes que estão restringindo essa expressão da dimensão espiritual e dentro de um processo de crise, né? Porque o adoecimento, a hospitalização, o tratamento é um processo de crise, né? A crise no sentido de que a pessoa pela dimensão psicofísica afetada, não consegue ou tem dificuldades para ver a liberdade que ainda resta diante daquela situação de adoecimento. E aí entra em crise, tanto por questões pregressas que podem existir, mas como uma questão muito pontual e reativa. E aí a dimensão noética fica meio ali, né, obscurecida, meio inacessível, momentaneamente ou restringida. E aí o nosso papel, né, enquanto logoterapeuta dentro de um contexto hospitalar, é fazer emergir novamente essa expressão dessa dimensão espiritual para que o enfrentamento e a vivência desse adoecimento, dessa hospitalização e desse tratamento seja mais adaptativa e que possa também encontrar sentidos apesar do sofrimento, da culpa, da morte, que é muito comum dentro do contexto hospitalar, né? A tríade trágica, ela está constantemente dentro da vivência de familiares, de pacientes, enfim. Então, hoje eu consigo ver com muito mais facilidade a logoterapia dentro desse contexto, né? Claro que eu preciso sempre me ater ao que é da psicologia hospitalar, quais são os objetivos, quais são as metas, quais são as estratégias de intervenção. A nossa assistência, né, não é a mesma da clínica, é Isso é algo que muito precisa importante. ser bem marcado, né? Dentro do contexto hospitalar, a gente vai atender o paciente no aqui e no agora. Não tem como eu saber que eu vou atender Lorena ou vou atender Rafaela hoje e no meu próximo plantão, Rafaela vai estar aqui. Ela pode até estar. Mas outras questões podem se apresentar diante dessa situação de adoecimento e eu preciso focar no aqui e no agora. E muitas vezes na clínica a gente traz intervenções muito mais existencialistas, muito mais amplas, Sim. que cabem ali naquele contexto. Mas no hospital não. Porque é uma situação muito crítica
e eu preciso auxiliar o paciente familiar a lidar com aquela situação. Isso, claro, pode falar de um processo dele anterior, mas eu preciso focar no aqui e no agora. Não adianta eu trabalhar questões anteriores, que não vai ser possível, Sim. Uhum. e deixar de lado o foco nesse momento, né, do que a pessoa está experienciando. Isso é importante, porque assim, mesmo que a gente Sim. saiba que Franco teve uma experiência no hospital, Uhum. né? A gente sabe que boa parte da obra dele, quando ele vai falar da prática, é muito mais voltada Isso, para uma prática clínica, né? isso. Então, você vai precisar fazer. Eu imagino, no teu Essa trabalho, sua. tu faz muita costura, né? Isso aqui Uhum. da logoterapia, dá para casar com isso aqui já talvez já não caiba, talvez Uhum. outra coisa aqui encaixa também. Isso aqui também encaixa, né? Uhum. Então, ai, E que, fantástico. assim, materiais de suporte você encontrou para fazer essa costura, assim? Sim, Então, em relação à logoterapia em si, né, dentro da aplicabilidade no contexto hospitalar, não se tem algo já produzido, né? Eu fiz um resumo uma vez, que foi inclusive com essa experiência, né, do Hospital de Urgência e Trauma de Campina Grande, para o 8º Congresso Brasileiro. sim. Então, quem quiser acessar, só jogar relato de experiência, psicologia hospitalar, logoterapia, que acha. Mas, em termos do que eu utilizei, né? Como base, uma das minhas bases maiores foi psicoterapia e sentido de vida, né? Acredito que não tem como não ser esse livro como base de referência, porque Frankl destrincha muitos conceitos da logoterapia de maneira muito profunda, né? Nesse livro. Ele traz muito fortemente a questão da dinâmica da liberdade, da responsabilidade, do destino, né? Do Uhum. destino biológico, psicológico e social. E isso acaba sendo algo muito importante dentro desse contexto, né? Porque como vemos o homem dentro dessa tripla dimensão, é importante a gente considerar que sim, a dimensão psicofísica e o contexto social, sim, pode ter condicionantes, pode ter restrições aí, que nesse caso a gente pode falar do adoecimento agudo, crônico e as suas diversas expressões, seja elas quais forem, que elas vão dificultar, elas vão restringir as capacidades de expressão da dimensão noética. Mas a liberdade existencial está ali, intacta. E é isso que a gente vai buscar auxiliar o paciente e o acompanhante a reconectar-se com isso que está ali para conseguir exercer valores diante daquela situação. Primeiramente, eu acredito que o valor de atitude, né? E Frankl vai colocar lá em Psicoterapia e Sentido de Vida, da tríade dos valores. Então, ele vai destrinchar os valores de atitude, valores experienciais, valores criativos. Outro capítulo que eu acho muito importante desse livro é o sentido do sofrimento. Sim. Esse capítulo ele é muito central para quem tem essa afinidade, né, com a psicologia da saúde, a psicologia em contextos hospitalares, porque a gente lida com o sofrimento humano dentro de um contexto de adoecimento e hospitalização. E aí esse sofrimento ele pode ter diversas nuances, diversos significados, falar de diversas questões, porque que eu estava falando naquela aula, né, que a gente teve. Embora eu tenha 3 pessoas que tenham diabetes mellitus tipo 2, que é um adoecimento crônico, cada pessoa vai experienciar seu adoecimento de forma única. E eu não posso, não devo atender eles de maneira igual, porque estar adoecido de DM2 para pessoa A é diferente para pessoa B, que é diferente para pessoa C. Cada um vai ter sua questão dentro desse adoecimento, mesmo ele sendo o mesmo. E aí a gente já entra dentro das leis da ontologia dimensional, né? Então, o livro de psicoterapia e sentido, para mim, foi muito base. O livro de prevenção psicológica de Lucas também foi. Ele é muito didático, né? Ele traz essa dinâmica também de alguns conceitos de maneira muito leve, de maneira muito direta. E como também algo que me ajudou muito, até dentro de um caso que eu atendia na UTI pediátrica, foi o texto de Lucas sobre a culpa. E ela vai falar sobre a culpa justificada, injustificada, e diante de uma culpa justificada, o que é que se pode encontrar de saídas. Então, praticamente, Lucas estava me dando uma supervisão ali naquele atendimento
Porque o texto era muito claro, era muito direcionado para aquilo que aquela pessoa estava vivenciando. Então, dentro de um processo de avaliação psicológica, por exemplo, dentro do contexto hospitalar, tem aspectos específicos que a psicologia hospitalar se direciona. Por exemplo, identificar o diagnóstico reacional. O que seria isso? A reação do paciente, do familiar, frente ao adoecimento, que pode ser de negação, de revolta, depressão, aceitação. Mas dentro disso eu também consigo fazer links com a tríade trágica, com o Sim. sofrimento, com a culpa, com a morte, né? Porque ele está reagindo de maneira negativa ou de negação a quê? Ao sofrimento que ele está vivenciando dentro da doença, da culpa que ele sente por não ter cuidado da sua saúde ou por ter feito algo que negligenciou o cuidado à saúde e acabou gerando um adoecimento crônico, por exemplo. Então, são coisas que estão lá nas bases, né? Mas a gente precisa se debruçar dentro dessas bases, mergulhar também dentro do nosso contexto de atuação, seja ele qual for, e aqui eu falo do contexto hospitalar, para poder visualizar, entender e saber como aplicar e como direcionar aquilo. É fácil? Não. Não, mas é Nunca possível. é, mas é possível, Ah, né? E é por isso que a gente é segue. viável. Pois é. Nossa, fantástico. Então faz sentido, né, jovem? Faz Sim. total, assim, É, tô a Pedro cabeça falando. talhada. Não, Pedro falando e eu pensando isso, porque você falou, mas tem o pioneirismo e tal, e você tá entre essas pessoas que começou esse trabalho, Com porque certeza. hoje, claro, tem inúmeros hospitais por aí, tem inúmeras pessoas que trabalham com a Sim, logoterapia claro. no hospital que a gente não sabe. Isso. Mas eu conto nos dedos da mão, assim, quantas pessoas hoje trabalham com psicologia hospitalar no Brasil, né? Eu lembro aqui de Sara, Clarissa. Clarissa, Uhum. Noeli, que é uma enfermeira que Stephanie trabalha também no no Rio. Trabalha com Stephanie. psicologia perinatal. É. Então, Bacana. e aí a gente tem dependendo, né, se a gente for alargar o campo, por exemplo, tem Gustavo, que trabalha na Sim. maternidade aqui em Campina Uhum, Grande. Então, assim, sim. tem, nesse contexto, não só o hospital tem várias, né, por exemplo, tem o hospital de urgência e trauma, tem o hospital Isso. de várias, começa com o núcleo, a maternidade é algo, Especialidades. né, algo assim. Mas mesmo assim, a gente ainda conta nos dedinhos, assim, né, os que a gente, pelo menos, que a gente conhece, que produz, e tantos outros que a gente sabe que tem por aí, logoterapeutas Uhum. que produzem no contexto hospitalar e que a gente não fica sabendo. Mas que bom que é como é que eu posso dizer? Um caminho, né? E é uma área em É, ascensão. As pessoas quanto mais estão pessoas, né? buscando mais. Eu acho que está ampliando esse olhar de possibilidades da Sim. logoterapia para além da clínica. Isso. A maioria das pessoas, quando pensava logoterapia, e eu ainda me deparo com pessoas Eram que perguntam, né? Mas isso. tem lugar da logoterapia com avaliação psicológica, no Uhum. trânsito, no esporte. Então, assim, eu acho que o que está Uhum. acontecendo é que as pessoas estão começando a ver que existe logoterapia para além da clínica. E isso é Uhum. muito bom. Né? Você é uma dessas pessoas, né, que Sim. traz esse olhar, que tem essa referência. E agora na docência também, que a gente também faz logoterapeuta na docência, né? Sim. Dissocia É, É. na formação. E aí, tantas referências que temos, né? Certamente você deve ter referências, fora essas que você citou, né? De Uhum. livros e material. Uhum. E quem são as referências que, no contexto hospitalar, inclusive, né? Que você se referencia para seguir na sua atuação? Bem, eu gosto de buscar alinhar o material de psicologia hospitalar dentro de uma perspectiva fenomenológica existencial, por ser mais próximo, né, dentro do que a gente vê e consegue linkar com a logoterapia. Então, existem muitos livros de Angeramo Camon que ele produz várias coisas sobre psicologia hospitalar. Ele tem vários livros e isso acaba ajudando a gente a se aproximar, para quem tem essa perspectiva fenomenológica existencial, que a logoterapia está inserida nela, né? Acaba aproximando uma leitura, porque muitas vezes pode ser que você vá ler com referências de outras abordagens e fique mais difícil de você conseguir visualizar. E aí tem um livro também que eu gosto muito, né? Que é o Atendimento Infantil na Ótica Fenomenológica Sim. Existencial. Que, inclusive, dentro desse livro, tem um capítulo sobre o atendimento psicológico à criança em situação de adoecimento oncológico. E lá ele traz diversas coisas que são muito interessantes, né? Para fazer esses links com a psicoterapia de base logoterapêutica. Então, acaba sendo algo mais próximo
da gente. E aí a gente pode ir costurando, né, com essas abordagens que são mais próximas da logoterapia, ou também estudando essas abordagens que não são tão próximas para haver essa contestação Uhum. daquilo que é possível conversar e aquilo que acaba ficando mais distante. Porque, ao meu ver, né, a gente acaba tendo uma guetificação muito grande, né, das abordagens, como se elas fossem a visão única e totalitária do mundo e que a gente sabe que Verdade. não é. E aí já entra dentro de algo que Franca eu mesmo já colocava como que não Uhum. devemos praticar, que é o totalitarismo. Verdade. Então, é possível conversar entre abordagens, entre perspectivas diferentes? Ao meu ver, sim, né? Desde que a gente saiba o lugar de cada uma e de que forma elas podem se conversar e de que forma, ó, talvez isso aqui não converse tanto, mas olha, isso aqui parece, então vamos buscar linkar algo nesse sentido. Então, é o que eu venho tentado, né, fazer, tanto na minha prática, quanto do que eu passo também aos meus alunos, né? Eu busco apresentar essa postura mais aberta, mais integrativa, Uhum. mesmo dentro daquilo que é possível da gente fazer essa integração também. Show. Maravilha. Tem algumas perguntas que geralmente surgem nesse contexto, e Ah, aí eu ok. não sei se já apareceram algumas caixinhas que a gente fez, né, de Hum. perguntas. E aí eu queria saber se, por exemplo, uma delas era, você já atendeu no contexto hospitalar algum surto psicótico ou já? Então Já. conte essa experiência. Primeiro respira. Então, vamos lá. Assim, o hospital que eu atuo não é referência Isso, para porque psiquiatria, né? era isso que eu ia dizer, porque só para É, contextualizar, mesmo que não seja um hospital de referência, pode acontecer. pode e acontece com uma Uhum. certa frequência, né? Porque, como eu falei, o paciente está numa situação de crise. Então, se já existe um sofrimento, uma restrição psicofísica anterior, e durante uma situação de crise como a hospitalização, ele pode romper com a realidade ao ponto de ter uma crise de caráter psicótico, né? Um surto psicótico. E recentemente, inclusive, eu atendi uma paciente que ela estava na urgência neurológica. Salvo engano, ela necessitava de uma embolização de uma artéria, né, no sistema nervoso central, dentro do encéfalo. E ela já tinha um sofrimento psicológico prévio. Há uns cerca de 13, 15 anos, algo assim, ela fazia uso de medicação psicotrópica, Uhum. tanto de ansiolítico quanto de antidepressivo, mas de maneira assim meio indiscriminada, sem acompanhamento, apenas com acompanhamento com clínico geral na atenção básica. Então acabava sendo uma assistência mais frágil, né? Diante dessa situação. E ela já tinha essa ansiedade, ela tinha um histórico também de uma vida difícil, tinha sido abusada na infância, as relações familiares eram relações frágeis, né? Tinha muito risco e vulnerabilidade psicossocial na história dessa paciente. Então, era uma história marcada com muito sofrimento, né? E acabava existindo esse sofrimento psíquico prévio. E aí, em determinado plantão noturno, às 2h20 da manhã, o telefone toca. E aí, a assistente social desesperada, porque a equipe médica tinha acionado ela, informando que essa paciente tinha saído da urgência, tinha saído do hospital, estava na guarita, no meio da BR, Nossa. em surto, e a gente precisava auxiliar ela voltar, porque ela estava se colocando ainda mais em risco, né? O hospital que eu trabalho, ele é numa BR, né? Então, ela estava numa situação de risco muito mais intenso. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha atendido ela previamente, mas o que se tinha aparecido para mim foi isso que eu relatei inicialmente. Eu não imaginei que ela pudesse vir a ter um surto durante o processo de hospitalização. E quando eu cheguei lá, ela estava com um delírio de perseguição muito grande, achando que a equipe estava querendo matá-la, né? Achando que a Uhum. equipe estava querendo prejudicá-la, as medicações não estavam sendo para cuidar dela, as medicações estavam sendo para matá-la. Então ela estava com um delírio de caráter persecutório muito grande. E na forma como ela estava, não tinha intervenção naquele momento que fosse retificar aquele delírio. Então, qual foi o meu objetivo? Eu preciso
que nesse momento essa usuária, essa paciente, entre e não fique em crise numa situação tão crítica. Então, estavam quatro guardas, né? Duas enfermeiras, duas médicas, assistente social, todo mundo assim, tentando desesperadamente fazer com que essa mulher retornasse para o hospital. E aí eu cheguei, me apresentei, perguntei se ela lembrava de mim, e aí fui perguntando o que é que ela estava fazendo ali. E aí ela foi me contando dentro desse delírio persecutório dela. E aí eu fui dando lugar para ela falar sobre aquilo, tentando entender o que para ela significava aquilo, né? E ela estava falando muito de um lugar de se sentir acuada, de se sentir com medo, de se sentir fragilizada. E isso falava muito de um processo de vida dela também, né? Então o delírio dela não tinha sido do nada, né? Fazia parte de uma história de vida também. E aí ela disse: Olha, eu não quero voltar para a urgência, mas eu também não quero ir para casa. Fiz então, o que é que a senhora acha de ir comigo lá para a recepção e eu fico com a senhora lá? Ela fez: Você vai comigo? Vou. Você vai deixar o povo dar injeção em mim? Porque tinha uma enfermeira que tava com um Ai, ansiolítico assim no bolso, meio que ameaçando. E eu fiz: Não, enquanto eu estiver com a senhora, eu não vou permitir que ninguém faça isso. Ela fez: Tudo bem. Então ela aceitou descer comigo lá para uma das recepções do hospital. E aí a equipe entrou atrás. A gente foi na frente, ela quis que a gente fosse sozinho. A gente entrou lá, fiz pronto. Então a minha primeira missão, meu primeiro objetivo, e aí lembrando do aqui e do agora, né? Não tinha como retificar um delírio que ela estava tendo ali, porque isso exigia um processo psicoterapêutico contínuo, né? O meu objetivo era o bem-estar e o menos riscos que ela pudesse ter ali naquele momento. Então, ela estando comigo na recepção, ela estava em menos risco do que ela estando numa BR sozinha. Então, eu fiquei. Isso iniciou-se o atendimento de 2h20 da manhã. Acredito que eu fiquei com ela até umas 3h40, 4 horas da manhã nessa recepção. E aí, eu perguntei a ela: A senhora se sente confortável de ir comigo lá para a sala da psicologia? Porque a gente tem uma sala específica lá no hospital. Embora a gente não atenda exclusivamente nessa sala, mas é uma sala de suporte. Ela fez: Com você, eu vou. E aí ela aceitou ir comigo lá para a sala da psicologia. E aí eu fui tentando entender ainda mais o que é que ela estava querendo dizer por aquele desequilíbrio, né? Aquele surto ali. Então, fui confirmando cada vez mais essa história tão fragilizada, né? De violências e de violações de direito, que o surto dela estava denunciando isso, né? Uma pessoa que estava se sentindo extremamente acuada e fragilizada e temerosa, estando ali no hospital. E aí eu fiquei com ela até umas 6 horas da manhã, lá na sala da psicologia, que foi quando ela aceitou ir para o serviço social, ligar para a família vir. E quando a família viesse, a gente iria tentar articular com a equipe médica dela ser regulada para esperar o procedimento da embolização ou na enfermaria, ou ter alta para ir para casa e aguardar o procedimento em casa, já que na urgência ela não conseguia ficar justamente porque ali ela achava que estava sendo prejudicada pela equipe. Então, minhas duas missões, né, com essa paciente foi tirá-la de uma situação de risco, de perigo que ela tinha se colocado, numa tentativa de sair de uma situação de crise, mas entrando em outra, e depois auxiliá-la a dar continuidade ao cuidado de saúde da melhor forma possível, da forma como ela iria aderir. Porque se a gente fosse, né, de uma maneira mais policialesca, intervir com tranquilizantes, com contenção química ou física, ao meu ver, não seria tão interessante para ela, porque ela queria permanecer no hospital. Apesar de tudo, ela queria. ela queria permanecer no hospital porque ela queria ser Uhum. cuidada. Nossa, Pois é, para você fantástico. ver
o nível, né, e a situação. Complicado, né? Inclusive, tinha outra questão, uma Uhum. outra pergunta que era justamente sobre isso. Você se lembra de algum atendimento mais difícil que você já fez? E esse certamente foi um Esse foi um dos top 1, dos assim. top 1, né? Mas aí tem um complemento, por exemplo, como em caso de óbitos ou alguma coisa assim. E aí eu até acrescento, né? Um Hum. grifo meu, não é da pergunta. Mas principalmente em situações envolvendo crianças e adolescentes. Então, teve uma situação bem crítica de um óbito pediátrico, né? Que era um bebê. Ele ainda era neonato. Eu acho que ele tinha 25 dias de vida. E como lá o hospital, como eu havia falado, da referência em neurologia, cardiologia e endovascular, quando as crianças são diagnosticadas com alguma malformação congênita que gera alguma cardiopatia, elas são encaminhadas para lá. E isso aconteceu com esse bebê. Ele era do sertão da Paraíba, nasceu de um parto cesáreo de risco, e aí após o nascimento foi identificado no teste do coraçãozinho que ele tinha uma cardiopatia. Eu não lembro qual era a etiologia, o tipo da Uhum. cardiopatia agora. Mas assim que ele nasceu, ele foi transferido para um leito de UTI pediátrica e a mãe também, em uma situação ainda de puerpério, ela estava ainda em recuperação do pós-cirúrgico do cesáreo, estava lá também. Então, esse bebê passou conosco, acho que uns 25, no máximo 30 dias, porque a equipe estava buscando auxiliar com que ele estabelecesse o quadro clínico dele, que era de risco, para poder se submeter a uma cirurgia de correção da cardiopatia. Uhum. Porque seria muito mais arriscado ele se submeter à cirurgia sem uma estabilização, né, do quadro clínico. No entanto, esse bebê intercorria muito. Intercorrências do tipo dessaturação, né, paradas cardiorrespiratórias. Então, esse bebê tinha algum. Pela cardiopatia dele, ele acabava intercorrendo bastante, né? Porque a circulação sanguínea e, consequentemente, a circulação de oxigenação no corpo acabava sendo comprometida. E ele foi reanimado algumas vezes. Eu acredito que dentro das intercorrências ele chegou a ser reanimado uma ou duas vezes, né? Que é a reanimação cardiorrespiratória. E aí, da terceira intercorrência que ele teve essa parada e ele não retornou. Foi realizado, acho que uns 30, 40 minutos de reanimação cardiorrespiratória, mas para um bebê que já tinha intercorrências anteriores, a equipe médica também não podia, até eticamente e tecnicamente, intervir Sim. mais do que isso, porque já Uhum. seria distanásia, né? Que é algo que a gente precisa sempre estar atento nesse processo de cuidado, até que ponto o cuidado acaba descuidando. Sim. E aí, nessa intercorrência, eu passei os 40 minutos com a mãe, chorando, lá na sala de espera do bloco cirúrgico, e ela em prantos, meu bebê, meu bebê, meu bebê. E aí, quando a médica veio para confirmar o óbito, ela estava ainda sozinha comigo, o esposo estava a caminho. E aí eu fui possibilitando a ela expressar os sentimentos diante dessa perda, né? O nosso papel enquanto psicólogos hospitalares na situação de óbito é facilitar o processo de elaboração do luto. Ele não vai acontecer naquela Aham, hora, né? aham. Porque o Nem vai luto. fechar naquela Isso, hora. jamais. Ele vai começar ali. E aí o nosso papel é auxiliar com que essa elaboração seja menos dolorosa possível. Vai ser e precisa, né? Uhum, Psicologicamente uhum. ela precisa ser. Mas a gente pode auxiliar para que seja menos dolorosa e seja menos, tenha menos riscos de um luto complicado, que é aquele luto que acaba se Uhum. arrastando de maneira a prejudicar as esferas da vida da pessoa de maneira mais prolongada. E aí, algo que eu particularmente gosto muito de fazer, né, em termos de assistência, e é algo que está dentro das premissas da psicologia hospitalar, é promover rituais de despedida diante da situação de óbito. Então, quando esse pai chegou, ele recebeu a comunicação da equipe médica, porque é sempre importante frisar que quem dá comunicado de óbito Equipe é médica. o médico, né? Nem o psicólogo, nem a assistente social tem competência técnica e ética para dar isso, né? O psicólogo vai prestar o apoio psicológico diante da comunicação da má notícia e a assistente social vai auxiliar nos trâmites diante da situação funerária. E aí eu perguntei, vocês gostariam de encontrar o seu filho nesse momento lá na UTI? Ele ainda está lá. As enfermeiras tiraram os acessos, as enfermeiras tiraram
todos os dispositivos dele e caso vocês queiram ir, ele está aguardando vocês. E aí o pai quis ir, a mãe ficou um pouco receosa, mas pelo convite do pai, ela foi. E aí eles passaram, quando eles chegaram lá no leito, né, eles passaram cerca de 1 hora nesse ritual de despedida. O que foi feito? Eles falaram diversas coisas para esse bebê, transmitiram diversas mensagens, colocaram esse bebê no colo, tiraram fotos. Então, foi a forma que eles encontraram de começar o fechamento e essa elaboração desse luto. E aí, é algo muito importante, né, da gente frisar que é aí que eu vejo a logoterapia, né, que apesar da morte, a gente pode encontrar um sentido, né, diante da vida. E aí, muitas vezes, né, esse caso, ele teve um desfecho que em algum momento a mãe falou, apesar do meu filho ter morrido, ele nasceu. Uhum. Então, naquele momento, ela pôde acessar, né, Esse aquele sentido. sentido que apesar da morte, do tempo tão breve de vida daquele bebê, ela ainda o teve. E era isso que ela iria levar, né, como o maior marco dessa experiência. Então, é nesse contexto que eu vejo a logoterapia como muito potente, né, dentro dessa assistência, porque a gente tem esse olhar direcionado, né, para a morte como parte da vida e poder significar a vida apesar da morte. E não sei, talvez um outro psicólogo de uma outra abordagem tivesse uma leitura diferente. E tudo bem. Essa é a leitura que um logoterapeuta, né, faz dentro desse contexto e acredito que é muito válido, aplicável e necessária. Então, eu particularmente gosto muito da assistência diante dos óbitos, né? Nossa. É difícil, mas... Sim, não, mas Eu o tava nosso pensando foi no nisso. sentido de aprendizado mesmo diante dos exemplos, né? Como os exemplos, eles ilustram Uhum, como é a conduta, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, pra gente pegar o gancho do nosso último sim. quadro. Você falou assim, aqui eu vejo a logoterapia e tal, né? E Uhum. aí o nosso último bloco, o nosso último quadro é tríade do sentido, né? E Hum. a gente Já pensando nisso, né? já pensando Nesse- nisso. Todo esse seu trabalho. Então, você disse alguns, isso eu vejo logoterapia isso também. Então, de forma resumida, se for possível. Assim, se for possível, por causa da tríade, né? Em 3 Certo. palavras, o que é logoterapia para você? Eu acho que Por isso que eu disse, se for possível. a primeira seria Resumido. possibilidades. Né? Dentro de uma situação, temos inúmeras possibilidades. Às vezes mais, às vezes menos. Mas aí temos a liberdade, que é a segunda palavra, né? Que a gente tem de exercer a atitude que é mais significativa naquele momento. E só eu posso fazer aquilo. E aí vem a terceira palavra, né? Que é a responsabilidade. Então, para mim, o que resume, né, o que pode resumir, talvez a logoterapia, eu quase nunca falo sentido quando perguntam isso, né? Porque o sentido é algo assim, tão, a consequência disso, É. que para chegar no Tem sentido, outros, tem né? outras coisas assim que precisam ser bem exploradas e para mim é possibilidades, liberdade e responsabilidade. Nesse sentido da unicidade. Só eu posso fazer isso. Só aquela mãe e aquele pai poderiam vivenciar aquilo daquela forma. Se fosse outros pais, viveriam de outras formas, né? De Pois outros é. contextos. Então, acho que são essas três palavras. Se a gente conseguir resumir, né? Porque é É. difícil resumir em 3 palavras o que é, mas diante da prática é isso mesmo. Uhum. Diante da prática e da sensibilidade, né? Porque é tão sensível essa Sim, atuação, né? é verdade. Mas, jovem, a gente agradece pela sua presença, né? Muito. É realmente uma contribuição que a gente vê efetividade, a gente vê É. possibilidades, né, diante dessa responsabilidade Uhum. que você foi chamado e que hoje você exerce, né? Sim. Com essa maestria, assim, que a gente fica encantado olhando seus depoimentos. Nossa, demais. A Né, propriedade com que você fala É. é lindo de ver. Aula, E aula, só aula. desejar mais e Aprendi mais. com algumas pessoas, né? Só desejar, assim, muito sucesso pra você. Eu sei que você já tá nesse lugar de conquistas e tudo mais, mas que outras pessoas também possam se inspirar com a tua história
Pessoal também, óbvio, porque você é uma pessoa assim, extremamente determinada, batalhadora, meu Deus do céu. Mas também pelo seu percurso profissional, né? Então, muito obrigada pela contribuição que você deixa aqui para o nosso podcast. Eu, assim, que agradeço enormemente, né? Quando foi feito o convite, assim, não pensei duas vezes, né? Foi assim, qual dia, qual a hora que a gente pode marcar? Pronto, ok, tô livre, Sim. então vamos lá, né? Porque pra mim é sempre uma honra, na verdade, né? Falar da logoterapia, falar daquilo que a gente se sente afetado, né? É verdade. Acredito que é sempre uma realização. Por mais casual que seja, né? Eu encontro as possibilidades, aí é sempre uma honra pra mim falar da logoterapia. E ainda mais com vocês, né? Que são duas pessoas tão importantes na vida acadêmica e na vida profissional e na vida pessoal. Sobretudo, não poderia jamais não ter vindo. A gente se sente muito feliz mesmo, né? E todo mundo agora que conhece o Jovem Pedro, entra lá, acessa o perfil, redes sociais, já vou fazendo a divulgação. Oh. Mas aí, qualquer dúvida, né? Qualquer Com certeza dúvida, aparece algum Sim. querendo saber, querendo se especializar também, indicações. E aí, Uhum. Pedro, com certeza, vai responder vocês da melhor forma, né? Sim, sempre que Menos 2h20 da possível. madrugada, que com É. certeza vai ter algum intercorrente no Não, hospital. não, por favor, eu quero dormir. Mas é isso, né? Então a gente deixa aí mais um com carinho franco para vocês refletirem e a gente espera vocês no próximo Próximo podcast. episódio. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, até mais.